Voltei, meus queridos. Vamos continuar com nossa aula, então, de renascimento comercial e urbano. Nós estávamos falando, então, das corporações de ofício, né? Que eram corporações que tinham por objetivo defender os interesses dos artesãos. Do mesmo jeito que lá entre os comerciantes, surgiram as ligas ou Hansas, que eram associações que defendiam os interesses dos comerciantes. Entre os artesãos também surgiram corporações, né, organizações que defendiam seus interesses. E esses artesãos, eles podiam também recrutar jovens aprendizes, né, para trabalhar junto com eles. E era isso que nós estávamos falando quando eu encerrei o outro vídeo, né? Então, existia uma divisão dentro das corporações, que eram os aprendizes, o oficial ou oficiais, né, e o mestre. Quem era mestre dentro de uma corporação, ele podia se tornar dono, né, de um comércio para ensinar os aprendizes. Então, aqui a gente tem a situação de um sapateiro que está ensinando, né, dois jovenzinhos a fazer, né, trabalhar com a confecção de sapatos. Aqui nós temos mais uma situação semelhante, né, que aqui são sapateiros também, né, olha, trabalhando, fazendo o sapato. E aqui nós temos o ferreiro, né, olha, que as armaduras, né, de guerreiros, eles trabalhavam também fazendo essas armaduras de ferro e também eles tinham lá os seus aprendizes para fazer, né, ajudar a fazer e aprender a fazer todo esse trabalho. Bom, o tempo foi passando e as cidades foram surgindo e junto com essas cidades a burguesia. Então vamos saber um pouquinho disso. Olhe, as cidades medievais surgiram nas proximidades das rotas comerciais, nas regiões das feiras ou junto a mosteiros, castelos e catedrais. Esse núcleo urbano fortificado denominava-se burgo. Com o aumento da população, os burgos foram ampliando seus limites para além das muralhas. E os habitantes dos burgos, chamados, né, os comerciantes e artesãos, eles eram chamados de burgueses. Então, aqui nós temos também uma imagem, de um casal, né, de comerciantes, e aqui nós temos, na sequência, também mais dois comerciantes fazendo as suas anotações, contando o dinheiro. Os burgos, gente, eles ficavam próximos de feudos, né? Também eram locais murados, cercados, para dar mais proteção aos comerciantes. Então, aqui é um desenho, né, da época, e aqui nós temos hoje. Porque essas cidades que se formaram dentro dos burgos, elas existem, muitas existem até hoje, né? Então é bem interessante porque a gente consegue visualizar a história, a gente consegue ver a história, o que ficou, né? São vestígios da história e isso é muito importante. Olhe, elas tinham todas essas muralhas. Aqui no caso nós temos duas muralhas, olha, percebe? O que acontecia muitas vezes? Era feita uma muralha, a cidade ia crescendo muito dentro, né, dessas muralhas. Às vezes eles construíam uma outra muralha distanciando e derrubavam a que estava dentro. Nesse caso, não foi derrubado, manteve-se duas muralhas, mas a cidade cresceu, do lado de fora, né? Então é bem interessante, né? Tem os topos altos, né? As torres aonde eles vigiavam as cidades, né? Olha, vejam, as torres, né? Os picos aonde eles observavam se houvesse alguma invasão, se algum inimigo tivesse chegando. Mas é bem interessante o crescimento da cidade ao redor desses burgos, que é o nome dado a essas primeiras cidades. Aqui também é o que está na abertura da nossa aula de hoje, né? Um outro burgo também, menos povoado, aqui fora a gente não tem muita cidade, mas é um burgo também. Bom, os burgos, que são as cidades, né, pertenciam aos feudos.
E os senhores feudais cobravam pesados impostos para os burgueses que se estabelecerem. Então, os burgueses, para ficar dentro do burgo, eles tinham que pagar um valor para o senhor feudal. Claro, né? Ele não ia ficar ali sem receber nada, né, gente? Eles tinham que ganhar alguma coisa. Afinal, a terra era deles, né? Então, para as cidades se tornarem independentes, foi um processo de emancipação, né? Elas passaram por um longo caminho. Como que elas se tornavam independentes e livres do senhor feudal? Podia acontecer de duas formas. Uma delas era pagando indenização, né? Então os comerciantes se reuniam, juntavam o dinheiro, pagava para o senhor feudal e tinha a liberdade daquele burgo, daquela cidade, daquele local, para que eles pudessem viver livres. Ou através de guerra, né? Então os dois meios eram possíveis de acontecer. Quando era feito através de indenização ao senhor feudal, eles recebiam uma carta de franquia. Isso é o nome do documento que dava o direito de liberdade do burgo, né? Conseguido mediante o pagamento de altas somas ao senhor feudal. Então, veja bem, ele não saía perdendo dinheiro, não, né? Ele ganhava muito com isso. E essas cidades independentes se tornaram as comunas, que passaram a eleger um governo que se encarregava da administração e a defesa desse local, né? Então, as cidades foram se tornando independentes, com um governo próprio. Quem assumia esse governo? Na realidade, eram burgueses mais ricos. Os mais ricos dentro do burgo acabavam assumindo a administração, cobravam impostos daqueles que eram, né, mais pobres ali dentro, e eles também tinham uma polícia, quer dizer, própria para a proteção do burgo, né? Então eles foram se tornando independentes. Eles adquiriram liberdade. Então, as cidades tornaram-se locais onde havia muita segurança e liberdade, né? Então, o que nós vimos no início do feudalismo, uma ruralização da sociedade, né, uma centralização do poder nas mãos dos senhores feudais, ou melhor, uma descentralização, né, nas mãos, porque antes era o imperador que governava, tinha todo o poder. Depois, o senhor feudal ou os senhores feudais foram adquirindo as terras, ganhando, né? Lembram lá, suzerano e vassalo? Então, cada senhor feudal tinha o poder dentro do seu feudo, concentrava o poder, a centralização do poder dele era dentro do feudo, fora do feudo não. Aqui, eles foram adquirindo uma liberdade, né? As cidades, elas foram se tornando livres desse controle do senhor feudal, né? Então, continuava uma descentralização política, mas ao mesmo tempo houve uma expansão, né, da sociedade para fora daquele local onde se concentrou por quase 10 séculos, né? Então, ó, para aqueles que desejavam romper com a rigidez da sociedade feudal, a cidade foi uma saída, né? Então, é muito interessante a gente perceber esse processo de transformação dentro da história, né? As pessoas passando, e, gente, não é da noite para o dia, né? Isso são séculos, séculos de acontecimentos, de mudanças, para que eles chegassem a uma forma diferente de vida, de trabalho, de organização social, de organização política, econômica. Então, isso durou bastante tempo, levou bastante tempo para acontecer, né? Bom, gente, hoje é só. Nossa aula fica por aqui e eu vou mandar para vocês as atividades que teremos que fazer essa semana, ok? Até mais então, gente. Fiquem com Deus.